Aleluias. Amados, a paz do Senhor. Está tudo bem com o povo de Deus? Aleluias. Convido os irmãos para nós fazermos a leitura oficial da palavra de Deus. Para isto eu te convido a abrir a tua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 1. Nós vamos ler até o versículo de número 16. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 5, do versículo de número 1 até o versículo de número 16. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Glória a Jesus. Vamos encurtar um pouco, irmãos. Vamos ler só até o versículo 12, para nós ganharmos tempo. Diz assim: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Versículo 8. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Versículo 10. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Versículo 12. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Amém. Glória a Deus. Nós vamos orar mais uma vez ao Senhor nosso Deus. Se tem alguém que tem um pedido de oração, levante a mão em sinal. Nós vamos orar uns pelos outros, como a igreja costuma fazer. Pedimos oração pela missionária Jailene, que não veio porque não estava bem. Nós vamos orar para que Deus restaure a saúde da sua filha, a irmã Ione também. Não estava muito bem. E nós vamos orar por elas nesse momento e vamos orar uns pelos outros. E Deus vai abençoar a todo o seu povo. Deus amado, Deus de poder, Deus de infinita e eterna misericórdia. Deus, muito obrigado, Senhor, por este momento de estarmos aqui na Tua casa. Muito obrigado, Deus, pela oportunidade de orarmos de joelhos ao Teu nome. Senhor, muito obrigado pela liberdade de entoar louvores ao Teu nome. Deus, muito obrigado, Senhor,
pela oportunidade, pela liberdade, Senhor, de ler a Tua palavra, meu Pai. Senhor, muito obrigado, meu Deus, pela liberdade, Senhor, de levantar as nossas mãos ao trono da graça, onde Tu estás, Senhor, e poder orar a Ti. Muito obrigado pelos Teus filhos que vieram esta noite. Meu Deus, não despede o Teu povo, Senhor, sem que antes eles recebam uma porção da Tua palavra, e esta palavra, Senhor, vá de encontro ao coração dos Teus filhos, à vida dos Teus filhos, Senhor, e que esta palavra, Senhor, possa mudar, meu Deus, a Tua igreja, o Teu povo, Senhor, para melhor, meu Deus. Em nome de Jesus, Senhor, fala conosco nesta noite. Amém e amém. Glória a Deus. Amados irmãos, como nós falamos, podem sentar, como nós falamos na terça-feira passada, nós vamos estar estudando aqui nas terça-feiras sobre o Sermão do Monte ou o Sermão da Montanha. Na terça-feira passada nós demos uma introdução para os irmãos acerca do que esse sermão fala, e nós dividimos ele em 7 partes para a nossa melhor compreensão. Na terça passada foi a introdução, hoje nós vamos começar a meditar na primeira parte do sermão. Qual a primeira parte do sermão? As bem-aventuranças. Eu acredito que todos os irmãos conhecem muito bem esse texto e conhecem muito bem sobre as bem-aventuranças. Esse não é nada mais, nada menos do que o maior sermão que Jesus Cristo falou, ensinou, mostrou para os seus discípulos. Sermão este que foi pregado pelo maior pregador de todos os tempos, Jesus Cristo, o nosso Salvador. E amados irmãos, este sermão, esta primeira parte do sermão, vem falar sobre algo que nós almejamos, nós procuramos, e toda a humanidade almeja, chamado felicidade. Todos estão atrás disto. Todos estão atrás destes pequenos momentos na sua vida que lhe causam satisfação, que lhe causam prazer, que lhe causam alegria. E esse conjunto de características vem nos trazer felicidade. E o cristianismo, amada igreja, ele prega, ou ele é a religião da felicidade, do prazer. E fica uma pergunta no ar: onde está a felicidade? Em que consiste a nossa felicidade? Por que somos felizes? Eu quero que você acompanhe comigo o Evangelho de Lucas, capítulo de número 12.
versículo de número 15. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 12, versículo de número 15. Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. A nossa felicidade não está pautada no que nós temos. A nossa felicidade está pautada no que nós somos. A quem nós servimos? Nós só seremos felizes, nós só seremos bem-aventurados se nós estivermos aos pés de Jesus. Jesus Cristo, ele disse: sem mim nada podeis fazer. Disse Jesus, nós dependemos dele. A nossa felicidade depende de Jesus Cristo. Eu quero que você acompanhe comigo Salmo de número 34 e o versículo de número 8. A nossa felicidade, amada igreja do Senhor, está em servir a Deus. E você pode observar que quem é mais feliz é quem está mais próximo de Deus. É quem tem uma comunhão maior com o Senhor. Nós vamos ver que estas pessoas são mais felizes ainda quando elas estão cada vez mais perto do Senhor. Vejam só o Salmo de número 34, versículo de número 8, olha o que diz a palavra do Senhor. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Você vai encontrar na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor, diversas vezes essa palavra, bem-aventurado. E o que ela quer dizer? Ela quer dizer feliz. E ela não quer dizer só feliz. Ela quer dizer muito feliz. Ela quer dizer mais do que feliz. Esta palavra, bem-aventurado, e a palavra de Deus está dizendo: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Acompanhe comigo também o Salmo de número 65 e o versículo de número 4. A nossa felicidade consiste em servirmos a Deus. E mais felizes ainda são aqueles que estão mais perto de Deus. Salmo 65, versículo 4. Bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti, para que assista nos teus átrios. Ficaremos satisfeitos com a bondade de tua casa, o teu santo templo. Louvado seja o nome do Senhor. Quer ser feliz? Se aproxime de Deus. Quer ser feliz? Se aproxime do Senhor. Quer ser feliz?
assista nos átrios. Olha o que o texto diz: ficaremos satisfeitos com a bondade de tua casa. Aleluias. Quer ser feliz? Se aproxime de Deus. Quer ser feliz? Aleluias, adore ao Senhor na sua casa, no seu santo templo, nos seus átrios. A Bíblia diz: não deixemos a nossa congregação, em Hebreus, como é costume de alguns, mas antes admoestemo-nos, exortemo-nos uns aos outros, quanto mais quanto aquele dia está próximo. Aleluia. E que dia é esse, irmãos? O dia do Senhor. O dia que Jesus vai vir buscar a sua igreja. Deus não nos fez para sermos tristes. Há um conceito errôneo aí fora, no mundo, de que ser cristão, de que ser crente é ser triste, é uma pessoa que não se diverte, é uma pessoa que anda cabisbaixo, melancólica. Não. Ser cristão, servir a Cristo, servir a Deus, é ser o povo mais feliz da terra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho mais uma referência para você. Acompanhe o Salmo de número 84, versículo de número 5. Salmo 84, versículo de número 5. Vejam só, amados irmãos, que todos esses textos estão nos levando, estão a nos dizer que é feliz aquele que serve a Deus, que serve ao Senhor, que dá glórias ao nome do nosso Deus, que exalta ao Senhor. Salmo de número 84, versículo de número 5. Olha só o que diz o texto sagrado: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. E o que esta palavra quer dizer, irmãos? Aplanados. Bem-aventurado os que habitam em tua casa, são felizes. Versículo 4. Bem-aventurados os que habitam em tua casa e louvam-te perpetuamente. E o 5 vai dizer: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, quer dizer, os caminhos retos, em que não há dificuldades e nem obstáculos. Uma rua reta que não tem buracos, uma rua aplanada que não tem quebra-molas, uma rua aplanada que não tem declive, ela é reta, e assim são os caminhos aplanados do coração daquele que teme ao Senhor, que habita na casa de Deus e que tem a sua força no Senhor nosso Deus. Então essas pessoas são felizes. Quanto mais nos aproximamos de Deus, quanto mais perto estamos do Senhor, mais felizes nós seremos. Porque a alegria do Senhor é a nossa força, diz a palavra de Deus, diz a palavra do Senhor. Então somos felizes, somos alegres, porque nós servimos ao Senhor, nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Esse você conhece de cor.
É o Salmo 23, versículo de número 1. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Em outra versão, ele diz: o Senhor é o meu pastor, e de nada eu tenho falta. O Senhor é o meu pastor e eu não sinto falta de nada. Sabe o que isto quer dizer? Que Deus é suficiente em nossa vida. Que Deus é suficiente em nosso ser. Por isso que eu falei para vocês, amada igreja do Senhor, que a nossa felicidade não consiste na abundância de bens que nós possuímos. Quantas pessoas você não deve conhecer que é rico, que tem uma mansão, tem 4, 5 carros na garagem, mas lhe falta algo. Ele tem um vazio dentro do coração, ele tem um vazio na sua vida. E eu quero dizer para você, meu amigo que está a me ouvir, nesta noite, através desta rede social, deste canal, que este vazio que você sente só será preenchido por Deus. Ele é tão grande, ele é tão magnífico. Esse vazio que tem dentro da tua vida, do teu coração, mesmo diante da bela mansão que você tem, da garagem cheia de carros que você tem, esse vazio só vai ser preenchido pelo nosso Deus, pelo Senhor. Aleluia. O vazio que você tem dentro da tua alma é do tamanho do nosso Deus. Aleluias. E só Ele pode preencher o vazio da tua alma. O vazio que você está sentindo. Só Ele pode preencher. Aleluia. Então, amada igreja do Senhor, nós somos felizes. Somos bem-aventurados. Porque nós servimos a Deus. E porque nós estamos perto do Senhor. Quanto mais perto de Deus nós estamos, mais felizes nós somos. Mais felizes nós somos. Aleluia. E esta felicidade que Deus proporciona para nós, é para hoje. É para hoje. O versículo de número 3 vai falar da primeira bem-aventurança. Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Em outra versão está dizendo: bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Observem bem que o texto não está dizendo: bem-aventurados serão os pobres de espírito, como se fosse no futuro. Não, ele está dizendo: bem-aventurados pobres, os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Está no presente, é hoje. É hoje que você pode ser feliz. Agora, amados irmãos, por que Jesus falou que bem-aventurados são os pobres de espírito? Essa bem-aventurança, quando nós falamos, o que nos vem à mente? Há muito tempo atrás, quando começaram a interpretar esse texto,
Quando se falava bem-aventurados pobres de espírito, a primeira coisa que vinha à mente é aquela pessoa que não tem nenhum recurso, que é pobre financeiramente. E Francisco de Assis é o patrono daquelas pessoas que fizeram o voto de pobreza. Quando leram esse texto e disseram: não, para nós chegarmos ao reino dos céus, nós precisamos ser desprovidos de todos os bens materiais. Precisamos viver na pobreza, não ter nenhum luxo. Precisamos não ter nenhuma regalia para nós podermos entrar no reino dos céus. Mas quando Jesus falou, bem-aventurados pobres de espírito, ele não estava se referindo à pessoa que é pobre financeiramente. Ele não estava se referindo a alguém que não tem um lar, que não tem um teto, que não tem um automóvel, que não tem bem nenhum material. Não é, irmãos. Porque se Jesus estivesse se referindo a esse tipo de pessoa, ou a esse tipo de pobreza, nós hoje não poderíamos ajudar ninguém. Porque se nós fôssemos ajudar alguém, nós estaríamos cometendo um erro. Porque nós estaríamos privando alguém de ser bem-aventurado. Porque estamos ajudando, estamos dando algo para alguém, então ele vai deixar de ser bem-aventurado, porque ele vai deixar de ser pobre. Ele precisa sofrer, ele precisa não ter nada. Não era desta forma que Jesus estava falando. Não é esse tipo de pobreza que Jesus estava falando. Jesus também não estava se referindo, amados irmãos, a uma pobreza espiritual. A pessoa não tem nenhum dom, a pessoa não sabe fazer nada, a pessoa espiritualmente não tem nada. Não é esse tipo de pobreza espiritual que Jesus estava se referindo. Jesus também não estava se referindo, irmãos, quando ele falou pobre de espírito, humilde de espírito. Jesus Cristo também não estava se referindo àquelas pessoas que pensam menos de si. Eu falei domingo aqui na escola bíblica dominical. Não é aquela pessoa que tem a autoestima lá embaixo. Não é esse tipo de pobreza espiritual. Eu não sou ninguém. Eu não tenho nada. Ninguém olha para mim. Ninguém me vê. Ninguém me dá oportunidade. Não. Quando Jesus estava falando que bem-aventurado os humildes de espírito, os pobres de espírito, ele não estava se referindo a essas pessoas de autoestima lá embaixo, ou que não tem autoestima, ou que pensa menos de si mesmo. Mas quando, irmãos, então que Jesus falou pobre de espírito, humilde de espírito, ele estava se referindo a quê? Primeira coisa, irmãos, essa virtude, pobre de espírito, essa característica, ela é a base para todas as outras bem-aventuranças. Ser pobre de espírito é a base para todas as outras bem-aventuranças. Em uma escada
a primeira coisa que você tem que fazer é colocar o pé no primeiro degrau para você subir. Você não pode colocar no segundo ou no terceiro. Muitas vezes você pode até conseguir, mas corre um risco muito grande de você cair, de você não conseguir chegar até o topo da escada, porque você pulou o primeiro degrau, você pulou o alicerce, você pulou aonde estava a segurança. E essa bem-aventurança, pobre de espírito, é a base para todas as outras virtudes do Sermão do Monte. Sabe por quê, irmãos? Eu vou lhe explicar. Você não pode chorar, que é a segunda bem-aventurança, se você não for pobre de espírito. Se você não for pobre de espírito, você não pode ser manso. Se você não for manso, você não vai ter fome nem sede de justiça. Se você não for pobre de espírito, você não vai ser misericordioso. Se você não for pobre de espírito, você não vai ter o coração limpo. Se você não for pobre de espírito, você não vai ser pacificador. Então, essa primeira virtude, pobre de espírito, irmãos, é o alicerce, é a base para todas as outras virtudes. E quando Jesus estava falando, irmãos, sobre pobre de espírito, humilde de espírito, Jesus estava falando daquelas pessoas que reconhecem que são dependentes de Deus, que sem Deus elas não são nada. Jesus estava se referindo a esse tipo de pessoa. Porque, irmãos, eu só posso ser cheio de Deus. Eu só posso me encher de Deus, ser cheio de Deus, quando eu me esvaziar. Quando eu me esvaziar, você não pode colocar. Se esse copo estiver cheio, você não pode colocar mais nada aqui dentro. Por quê? Porque ele já está cheio. Para que você coloque algo aqui dentro deste recipiente, deste copo, você vai ter que esvaziar este copo. E é isso que Jesus Cristo estava falando para os seus discípulos e para nós hoje, através da sua palavra. Você só vai ser cheio de Deus quando você se esvaziar de si mesmo. Quando você reconhecer que não é ninguém. Quando você reconhecer que depende de Deus e só de Deus. Aí sim, você vai poder ser cheio. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Porque aqueles que não são pobres de espírito, irmãos, eles são autoconfiantes. Eles acham que são alguém que tem alguma coisa, que não dependem de ninguém. E sabe por que muitas pessoas não estão vindo para Jesus? Não estão vindo aos pés do Senhor? Porque eles não têm Jesus como a pessoa mais importante. Porque ele não se esvaziou de si mesmo. Ele não se esvaziou para que ele fosse cheio de Deus, para que ele fosse cheio do Espírito Santo.
Aleluias. No Novo Testamento, irmãos, duas palavras foram faladas por Jesus que fala sobre a pobreza. A primeira, quando ele fala pobre, ele está se referindo àquela pessoa que não tem luxo, mas ele tem o suficiente para sobreviver. Mas não aquela pessoa que não tem necessidade. É pobre, mas não tem necessidade. Não acumula riquezas. Agora uma outra palavra que foi a que ele usou aqui nesse texto. Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele estava se referindo a uma pobreza total e absoluta. Aquele que está desprovido de tudo, que não tem nada. E sabe o que ele estava dizendo? Em outras palavras, quando ele disse: bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Ele estava dizendo: feliz o homem que chega diante de Deus, que chega diante do Senhor, sem nenhum mérito, sem reclamar nada, sem pedir nada. A única coisa que ele vai pedir é a misericórdia de Deus sobre a sua vida. Isso é desse tipo de pessoa que Jesus está falando, quando ele diz os pobres de espírito, aquelas pessoas que se esvaziaram de si mesmos, que são humildes o suficiente para reconhecer que Deus é tudo na sua vida, que Deus é suficiente na sua vida, que Deus é tudo para você, que Deus é tudo na tua vida. É essa atitude que Deus está esperando da sua igreja e do seu povo. Que você chegue diante de Deus dizendo: Senhor, eu não sou nada, eu não tenho nada, mas a minha vida está aqui, à tua disposição. Usa-me como tu queres. Aleluias. É desse tipo de pessoa que Jesus está falando. É desse tipo de pessoa que Jesus está se referindo. Sabe aquela pessoa, irmãos, e como é que nós vamos saber, ver que nós somos pobres de espírito? De que forma, de que maneira nós vamos reconhecer? Como é que nós vamos chegar assim diante do espelho e olhar para nós mesmos e reconhecer se nós somos pobres ou não de espírito? Sabe aquela pessoa que diz assim: ah não, quando eu chegar lá no céu, Jesus vai olhar e vai dizer: ah. Ou então você vai chegar lá e vai dizer: ah, mas eu me desviei do pecado, eu deixei esse pecado de lado, eu deixei esse outro, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, ou eu fiz isso, eu fiz aquilo. Essa pessoa não é pobre de espírito. Essa pessoa não é humilde de espírito. Por quê? Porque ela não se esvaziou. Quem é pobre de espírito, quem é humilde de espírito, chega diante de Deus dizendo: eu não sou nada, eu não tenho nada, eu não fiz nada, Senhor, mas a minha vida está aqui diante de Ti. Usa-me como Tu queres. Vejam só, acompanhem comigo Jó. Jó, capítulo de número 42, versículo de número 5 e o versículo de número 6. Jó 42, versículo de número 5 e o versículo de número 6. Vejam só o que Jó falou. É essa atitude de um homem pobre de espírito. É essa atitude de um homem humilde de espírito. Jó era o homem mais rico
da sua época. Jó perdeu toda a sua riqueza, perdeu a sua família, Jó perdeu os seus bens, perdeu os seus amigos. E agora chegou o momento da vida de Jó, capítulo 42, versículo 5 e o versículo 6. Eu te conhecia só de ouvir, disse Jó, mas agora os meus olhos te veem, por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Aleluias. Jó chegou diante de Deus, irmãos, e não disse: eu sou bom, eu sou reto, eu me desvio do mal, eu sou homem íntegro, eu sou homem justo. Não! E é essa atitude que Deus espera de nós, que nós cheguemos diante de Deus desta forma. Jó era homem justo, Jó era homem temente a Deus, Jó se desviava do mal, Jó era homem íntegro, mas ele não deixou e não disse nenhuma de suas qualidades diante de Deus. Sabe como foi que ele chegou diante do Senhor? Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te contemplaram, agora eu te vejo, Senhor, agora eu te contemplo, e eu me abomino e me arrependo, no pó e na cinza. Jó estava dizendo: eu não sou nada, eu não tenho nada, eu me esvazio de mim mesmo e me apresento diante de ti. Louvado seja o nome do Senhor. É essa atitude, irmãos, que Deus está esperando de nós. É essa atitude que Deus está esperando da sua igreja. Quando Ele diz: quem é que vai herdar o reino de Deus? Os pobres de espírito. Os pobres de espírito, aqueles que reconhecem que não são nada e que dependem única e exclusivamente de Deus. Que dependem única e exclusivamente do nosso Senhor. Esses são os pobres de espírito. Aleluia, é desse tipo de pessoa. É essa atitude que agrada ao nosso Deus. Essa atitude que agrada ao nosso Senhor. Você ser humilde de espírito, chegar diante de Deus: Senhor, eu não sou nada, eu não tenho nada. Você pode tirar 2, 3, 4 horas, 5, 6, 7 horas de oração durante o dia, mas quando você chega diante de Deus, você não chega dizendo: Senhor, eu oro tanto, eu te busco tanto. Isso não é ser pobre de espírito ou humilde de espírito. Mas você chega diante de Deus dizendo: Senhor, eu não sou nada. Como aquele publicano, é essa atitude. Ele chegou diante, ele nem ao menos teve a ousadia de olhar para o céu, levantar os olhos para o céu. Mas ele só dizia: Senhor, tem compaixão de mim, que eu sou pobre, pecador. Ele não lançou nada dizendo: eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Mas ele unicamente disse: Senhor, tem misericórdia de mim, que eu sou um pobre pecador. O apóstolo Paulo escreveu tantas cartas, tantas premissas. Um homem tão usado que a Bíblia diz que até os lenços o pessoal pegava e levava. E os enfermos eram curados. Mas sabe o que foi que ele falou? Pobre, miserável homem que sou, quem me livrará do poder da morte? Ele reconhecia que não era nada, que não tinha nada. Aleluia. E sabe o que é que Deus faz, igreja? Ele pega tesouros
e coloca em vasos de barro, só para dizer para você, só para dizer para o mundo, só para dizer para quem quiser ouvir que o poder é dele, a glória é dele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Se coloque de pé, por favor, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, na próxima terça-feira nós vamos estar falando sobre a próxima bem-aventurança, que vai falar sobre os que choram. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus, para todo sempre. E como você está diante do Senhor? Aleluia. Você é pobre de espírito? Aleluia. O que ainda está faltando, o que ainda falta, aleluia, para você se desprender do velho homem, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. A senhora quer reconciliar? Quer? Glória a Deus. A senhora já foi batizada nas águas já? Não, né? Glória a Deus. Está aqui a nossa irmã se reconciliando, voltando para os caminhos do Senhor e pedindo oração, né? Aleluia. A senhora crê que Jesus cura? Glória a Deus. Nós vamos orar pela senhora. Glória a Deus. E a senhora vai ser curada em nome de Jesus. Aleluia. A igreja estenda as mãos para cá. Qual o nome da irmã? Qual é o seu nome? Alzineide. Isso. A irmã Aldineide está voltando aos caminhos do Senhor e pede oração em seu favor para que ela seja curada em nome de Jesus. A igreja acredita? Diga amém. Estenda suas mãos para cá. Senhor, meu Deus e Pai, que está a tua filha, Senhor, fazendo este novo concerto contigo, Senhor, a irmã Aldineide, meu Pai. Senhor, Deus amado, recebe a meu Pai. Senhor, reaviva, Senhor, escreve o nome dela no livro da vida, meu Deus. Senhor amado, nós te apresentamos o problema de saúde da tua filha em tuas mãos, meu Pai. Nós acreditamos, meu Deus, que tu és o Deus que cura. Nós acreditamos, Senhor, que tu és o Deus que liberta. Nós acreditamos, Senhor, que tu és o Deus de milagres, o Deus de maravilhas, Senhor. Meu Deus, cura a tua filha agora para a honra e glória do teu santo nome. Que muito em breve, Senhor, ela esteja aqui dando o seu testemunho, meu Pai, que tu és Deus de poder, que tu és o Deus que cura, que tu és o Deus que faz maravilhas, meu Pai. É no nome de Jesus, Senhor, que nós te pedimos, meu Pai, e desde já, Senhor, nós te agradecemos pela maravilha que tu vai fazer na vida da tua filha. Senhor, despede o teu povo em paz para os seus lares, debaixo da tua potente mão, Senhor, dando uma noite de paz, uma noite de sono restaurador para os teus filhos, livrando de todo mal, Senhor, de toda enfermidade, meu Pai. Senhor, meu Deus, ser com todo o teu povo, meu Deus, pois é o que nós te pedimos, Senhor, e desde já te agradecemos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, e todos digam amém. A paz do Senhor para todos.